Olá pessoal, veremos agora algumas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É interessante a gente fazer essas questões até para fixar o conhecimento. Vamos ver aqui uma prova de pedagogo de Caldas Novas aplicada pelo Centro de Seleção. Questão número 35, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. A educação brasileira é amparada por aparato legal de âmbito federal, estadual e municipal. Trata-se de legislação educacional de âmbito federal. Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Não. Então, essa questão, ela fala o que? Da legislação educacional de âmbito federal. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma legislação federal, sim, porém, ela não é do âmbito educacional, né? Uma questão importante, que essa alternativa é errada, mas ela nos demonstra que o ECA não é legislação educacional. E aqui a pergunta fala sobre legislação educacional no âmbito federal. Letra B, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sim, é. Diretrizes curriculares nacionais da educação básica? Sim, é. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental? Sim. Então a letra B é a alternativa correta, que atende a questão, né, que fala da legislação no âmbito federal voltada para a educação. Letra C, diretrizes curriculares nacionais para infantil, programa de amparo à criança, diretrizes curriculares da rede estadual de ensino. Então aqui já fala rede estadual, não pega o âmbito federal. E aqui a gente vê no final dessa questão bolsas estudantis do governo de Goiás. Então também não pega. Então a questão simples, que é a letra B, ela não é sobre o ECA, mas nos mostra o que o ECA não é, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não demanda muitos comentários. Prova de pedagogo, senador Canedo, aplicada pelo Centro de Seleção. Questão número 23, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo ou printar a tela e tentar responder. Com relação à política de educação infantil, somente a Constituição Brasileira de 88 é que a criança de 0 a 6 anos foi incorporada e concebida como sujeito de direitos. Historicamente, a educação de crianças dessa faixa etária esteve à margem do sistema educacional brasileiro. Na metade da década de 80, os intensos movimentos sociais contribuíram para a inserção da educação infantil na nova Carta Constitucional, que seria promulgada em 1988. Além da Constituição Federal, da Política Nacional de Educação Infantil de 1994 e da LDB 9394/96, outra legislação foi formulada no sentido de garantir o direito da criança, que se denomina letra B, letra A, Plano Nacional da Educação Infantil, PNE? Não. Sabemos que não, né? Porque aqui ele fala de garantir o direito à criança. Isso aqui garante, mas fala no sentido de educação. Plano decenal para a infância, PDI? Também não. Letra C, Estatuto da Criança e do Adolescente? Ok, essa alternativa é a letra C, ou seja, que é uma legislação formulada no sentido de garantir o direito da criança, né? Que se denomina Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Igualdade Racial, sabemos que não. Então vimos na questão anterior o que o ECA não é, e aqui vimos o que o ECA é, ou seja, uma legislação que garante o direito da criança, de âmbito federal, não especificamente educacional, embora garanta também educacional, mas ela fala dos direitos, deveres e garantias que a criança tem. Questão simples que não demanda muitos comentários. Prova assistente de alunos do IF, aplicada pelo Centro de Seleção em maio de 2019. Questão número 37. Nas escolas brasileiras, estudantes vivenciam a violência sexual no âmbito da família e trazem essas experiências para o ambiente escolar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, o artigo 245 cabe ao professor e aos demais profissionais das redes públicas e particulares de ensino, em casos dessa natureza, letra A, comunicar
às autoridades competentes qualquer suspeita de violência ou maus tratos contra estudantes com menos de 18 anos. Então essa é a letra A, uma questão simples, né, fácil de resolver. Aqui a B fala que encaminhar para a equipe multidisciplinar. Claro que tem que fazer isso, porém o ECA já identifica que é notificar as autoridades. Se preservar a imagem da criança, tem, porém você tem que notificar. D, promover campanhas educativas, tudo bem, porém aqui, de acordo com a comanda da questão, é a letra A. A gente não vai nem ler tudo detalhadamente, até para o vídeo não ficar muito longo, mas é uma questão simples que não demanda muitos comentários. Questão número 42. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 15, a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 16 compreende como direito das crianças e dos adolescentes. Então, o 15 fala dos direitos, a liberdade e respeito, e o 16 compreende os direitos como, letra A, brincar, praticar esportes e se divertir. Ok, é a letra A que atende ao artigo 16. B, frequentar a escola de qualidade pública e gratuita? Sim, porém não é o que está no 16. Acessar saúde pública de forma aberta e integral? Também, porém não é o 16. Velar pela sua dignidade? Também, mas não é o 16. Então, questão simples, aqui a letra A, né, não demanda muitos comentários. Questão número 43. Tempinho para quem quiser printar o vídeo. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente faz saber que a criança e adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Esse artigo assegura o jovem o direito de, letra A, cursar série ou anos adequados à sua faixa etária? Não. Letra B, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então é a letra B. O artigo 53 fala que ela tem a garantia, né, da preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, na aula, no processo de avaliação, o artigo 53 do ECA garante o direito da criança e do adolescente de contestar os critérios de avaliação e recorrer a uma instância superior. Questão polêmica que alguns professores, diretores, coordenadores às vezes discordam, porém está previsto na lei. Letra C, receber atendimento individualizado em situação de defasagem? Sim, porém não é o critério do artigo 53. Ser atendido nos programas suplementares? Também, porém não é o que está previsto no artigo 53 do ECA. Então, é a letra B, é uma questão simples e que não demanda muitos comentários. Questão número 44. O artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que a criança e o adolescente têm o direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, produtos e serviços, desde que seja respeitada, letra A, a condição peculiar do sujeito em desenvolvimento? Não é o que está no artigo 71. Letra B, letra A questão correta, né? Que o artigo 71 garante a condição peculiar do sujeito em desenvolvimento. Então, o sujeito em desenvolvimento ele tem que ser garantido o quê? A sua faixa etária, filme adequado para criança até 12 anos, filme adequado para crianças acima de 14 anos, adequado para a faixa etária de crianças acima de 6 anos de idade. Então, esse artigo trata exatamente dessa informação, ou seja, esse direito à informação, né, a cultura e o lazer, ou seja, medicamento, uso adulto, uso infantil, adulto e pediátrico. Então, o artigo 71 trata exatamente dessa questão.
né? Letra B, não é porque não diz respeito prevenção em caso de ameaça ou violência. Claro que isso ECA garante, porém não é o que está no artigo 71. Letra C, garantia do acesso à frequência obrigatória ao ensino regular? Também não. Igualdade de condições para a efetividade desses direitos? Também não. Então é uma questão simples, que a letra A é que atende o previsto no artigo 71 do ECA. Questão número 45. A formação técnica e profissional, de acordo com o artigo 63 do Estatuto da Criança e do Adolescente, obedecerá ao seguinte princípio: emprego de atividades que considerem capacidade de aprendizagem e ambiente de trabalho? Não, necessariamente não tem que considerar isso no ambiente do trabalho. B, oferta de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e em posto de trabalho? Também não, não é essa a intenção, né, de permanência no posto de trabalho. C, respeito aos valores religiosos, históricos do aprendiz e de sua formação como trabalhador? Também não. A ideia do ECA não é essa do trabalho, né, embora, de certa forma, ele prepara essa formação, mas não é para manter o jovem, o adolescente e a criança. Letra D, respeito ao desenvolvimento do aprendiz, considerando esse fator como imprescindível no processo educativo. Então, o artigo 63 fala exatamente disso, entender que a criança ou adolescente, né, precisa ser considerado o seu processo educativo, né, o seu desenvolvimento é imprescindível ser respeitado. Então, é a questão 45, é a letra D, uma questão também simples e que não demanda muitos comentários. Nesse nosso simulado, essas questões, vimos que o centro de seleção cobrou que o candidato conheça, saiba e tenha memorizado alguns artigos, né? Então é importante, é interessante revermos esse vídeo, tentarmos nos familiarizar com esses artigos, com essas expressões, porque eventualmente podem ser cobradas pelo centro de seleção. Por hoje é só, pessoal.